noite, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Yasmin. Bom, gente, e eu sou a Ana Luísa e hoje a gente vai conversar sobre um livro muito importante para entender melhor o Brasil, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, escrito pela autora Djamila Ribeiro. Mesmo, gente. E vamos comentar também sobre a história de Cyrus Bird, que foi uma prefeita eleita em uma cidade dos Estados Unidos, e como a reação da vitória dela revela muito sobre o machismo e o racismo. Então, a primeira pauta a ser levantada é a relevância da autora para a sociedade brasileira. E para começar, vamos falar da importância de Djamila, que ela é uma das principais vozes no feminismo negro no nosso país. Djamila, ela é uma pesquisadora, filósofa e escritora também. E ela tem o dom de explicar de uma forma mais clara e direta as informações complexas. Sim, gente, exatamente. E ela nos ajuda a enxergar como o machismo e o racismo se manifestam no dia a dia. E o mais importante é que ela dá voz às mulheres negras que historicamente foram silenciadas. Exatamente, amiga, concordo plenamente com você. Mas agora eu vou trazer outra pauta que também é super importante, que é contexto social, político e cultural da obra. O livro da Djamila foi publicado em 2017, na época em que o Brasil estava sofrendo uma crise política e econômica, que estava bem triste a situação, e fora os movimentos sociais. E uma curiosidade também é que foi nesse cenário que a Djamila escreveu Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela tinha o intuito de mostrar a realidade das mulheres negras, que, né, todos nós sabemos que sempre foi muito complicado, porque além delas enfrentarem o machismo, elas acabam enfrentando também o racismo. Nossa, amiga, perfeito você ter tido essa curiosidade. Acredito que muita gente nem sabia, né? Inclusive eu. Mas agora eu vou falar uma das principais críticas que ela fez no livro. Eu achei muito importante em um capítulo que eu li, inclusive no nosso, né, claro. Ela disse assim que ainda dão poder aos homens brancos. E isso é muito triste, né? Porque as pessoas negras lutam todos os dias para isso, inclusive as mulheres que também lutam contra o machismo, né? E ela fala que ainda dão poder. E um exemplo que a gente tem é da Cyrus Bird, que ela foi eleita, e assim que ela foi eleita, os homens brancos meio que protestaram para pedir a demissão dela, né? E infelizmente conseguiram. Gente, fora que eles usaram também a desculpa de questão de seguranças, né? E a Djamila, ela provou totalmente ao contrário, porque ela falou que essa atitude foi uma reação totalmente machista e racista. Fora que na cabeça deles também, né, é tipo, como assim, uma mulher e ainda por cima negra no poder? E é tipo de atitude de quem tá acostumado a sempre estar no topo da pirâmide, né, que é o caso dele. E também, amiga, a Djamila, ela mostra que no poder o nosso sistema foi feito apenas para excluir, porque ele não serve para todos, sabe? Por exemplo, uma mulher negra, quando ela sobe, querem fazer de tudo para tirar ela dali, como no caso até da prefeita que a gente falou nas coisas anteriores, né? O caso dela foi bem triste e provou pra gente que o que a Djamila falou realmente e infelizmente teve razão, né? Porque nosso sistema foi feito para excluir as mulheres negras e foi exatamente isso que aconteceu. Bom, gente, e é daí que vem o desconforto. Esse desconforto antes era das vítimas, agora é de quem sempre mandou. E isso é um sinal de mudança. Outra curiosidade que eu achei no nosso capítulo é uma frase super difícil, só que eu fui pesquisar o significado e, tipo assim, me tocou demais, sabe? Que, infelizmente, é o que a maioria das pessoas sofrem hoje, que é a interseccionalidade, não sei se é assim que fala, mas é quando uma pessoa sofre vários tipos de opressão e preconceitos ao mesmo tempo. E um exemplo também, amiga, dessa sua fala é que uma mulher negra, ela sofre machismo e racismo, e também, se for pobre, tem o caso também da desigualdade social. Tudo isso junto. Então é por isso que o feminismo, ele não pode ser só para mulheres. Tem que levar em conta também a classe e a raça. Sim, amiga, já englobando nesse seu exemplo que você deu,
A Djamila, ela fala repetidamente no livro que ela preza por um mundo que não tem desigualdade, sabe? Ela quer um mundo onde as mulheres não precisam sofrer por seu gênero, por sua raça. Ela preza e ela pede, né, para que as pessoas se sensibilizam, para que as pessoas tenham mais respeito. E isso é muito importante. E também deveria ser uma coisa normal, né, que todo mundo deveria ter, mas infelizmente o mundo não é assim. E nós temos que lutar e continuar lutando sempre. Exatamente. E para ela é um mundo com mais justiça social, mais igualdade nas oportunidades e mais respeito também, onde esse desconforto da mudança seja um sinal bom de que a gente está encaminhando num caminho melhor. Realmente. E que bom, gente. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do significado do título do livro, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Esse título é uma provocação, né, Yas? Sim, amiga, demais. E o título mostra que o medo, na verdade, é de perder os privilégios. E quem tem medo é quem sempre se beneficiou de um sistema injusto, na verdade. Bom, gente, muito obrigada por escutar a gente até aqui. Eu espero que esse podcast sirva de aprendizado e abra a mente de vocês. Quem quiser ler o livro, como a gente falou, o podcast inteiro é da Djamila. Quem tem medo do feminismo negro, ele é super curto, tem apenas 100 páginas, mas ele te dá um estralo na vida que parece que tem 1000, sabe? Eu espero que você repense, depois desse podcast, você repense antes de praticar qualquer tipo de preconceito. E é isso. Beijos e muito obrigada. Bom, gente, é isso. Obrigada. E recomendo muito vocês a lerem o livro, como a Ana falou. Vocês vão sair com a mente muito mais aberta e tomar mais cuidado nas falas, nas ações de vocês e refletir e com sempre muita sabedoria viver no mundo de hoje e sempre pensar em evoluir cada vez mais e mais. E é isso. Tchau, tchau.